Contar histórias é uma das atividades mais antigas do ser humano. É o que há em comum em todas as eras, culturas e gerações. Contamos histórias porque assim fica mais simples para a gente absorver a mensagem. É como fazemos nos contos infantis. A Chapeuzinho Vermelho ensina a não falar com estranhos e o Peter Pan sobre a importância de amadurecer. A mesma coisa acontece quando tentamos estudar o jovem. Pra gente, ele é um personagem clichê das nossas histórias. Criamos a figura de um ser humano totalmente diferente, rebelde sem causa, que não sabe o que quer, mas quer tudo ao mesmo tempo. E na vida real, é esse o tipo de coisa que abre um abismo entre nós e eles. Mind the Gap é um estudo sobre estar atento a esse buraco e entender a sua profundidade. Confesso que calcular o tamanho desse buraco levou um certo tempo. Foram 15 meses de aprofundamento, desprendimento, muitas análises e algumas conclusões. Foram 54 horas de conversas com 500 jovens e 21 especialistas. São mais de 10 áreas diferentes de conhecimento. Afinal, quebrar o senso comum é trabalhoso, mas perpetuá-lo é fácil. O ponto de partida foi: existe definição do que é ser jovem? Dá para precisar de forma direta e didática? A gente costuma separar, né, uma coisa que é a puberdade de outra coisa que é a adolescência. A puberdade é um processo que é predominantemente biológico, né? A adolescência é diferente. A adolescência e juventude já são conceitos que são mais culturais, né? Em que sentido, né? A gente conhece inúmeras culturas chamadas tradicionais onde não tem adolescência. O que significa isso? A criança está ali como criança, então ela passa, num certo momento, por um ritual de passagem muito bem definido no tempo, coletivo, social, no dia seguinte é adulto. Vai matar o leão, volta é adulto. Quem inventou a adolescência e a juventude foi o chamado mundo moderno, aquela história dos 500 anos atrás, onde se foi quebrando tradição. Então, a minha definição já não vinha do Estado, da família, da religião. Nasceu a ideia de que a gente é indivíduo livre. Nesse momento, os rituais coletivos se perderam. E cada um começou a fazer a transição da adolescência, da infância para a vida adulta, de formas singulares. Aí nasceu, no século XV, XVI, nasceu esse lugar nenhum chamado adolescência. É um lugar nenhum mesmo. Você já não é mais uma coisa, ainda não é outra. A adolescência se inaugura com a descoberta da solidão. Enquanto criança, não há uma divisão entre a criança e o mundo. Quando uma criança pequena quer se esconder, o que ela faz? Ela tampa os olhos. Se ela não está vendo o outro, então o outro também não está vendo ela. Ela e o outro são uma coisa só. E chega um momento que você descobre que tem um mundo interno, lá dentro. Um mundo interno que é feito de lembranças, de ansiedades, de desejos. E você descobre também que esse mundo interno é o que você tem de mais pessoal. Você é aquilo. E logo você percebe que esse mundo interno não é comunicável. Sabe como é? Não dá para você contar para a melhor amiga, não dá para você contar para a mãe, para o pai. Não tem como você contar para o outro como é o seu mundo interno. Vem esta sensação o limite, pelo menos, da intimidade. Nunca vai dar para passar isso totalmente. Então, aí ele virou adolescente. A palavra mais adequada é complexidade. Qualquer tentativa de você explicar o comportamento do jovem hoje através de uma tendência simples de conduta que contrastaria com tendências anteriores é simplista, simplificadora e equivocada. Bom, uma coisa é certa. Não dá para dizer em uma só frase o que é ser jovem. Como disse o Clóvis, tentar reduzi-lo a qualquer tendência simples de conduta, que contrastaria com tendências anteriores, é simples, simplificador e equivocado. Ou seja, tentar definir é errar na mosca. Mas para muita gente é inquestionável que o jovem de hoje nasceu com um chip diferente. O jovem sempre vem com alguma característica diferente e o desconhecido tende a ser misterioso. Dá uma olhada nessas capas da Time. Desde 1967, a revista faz publicações inteiras dedicadas ao jovem. Mas vamos colocar uma lupa aqui nas capas dos últimos 7 anos. Estamos falando da mesma geração, certo? Em 2009, foram chamados de Generation Disappointment, #chateado.
Mas aí parece que em 2011 eles se animaram e decidiram ser The Generation Changing the World. Que responsa, hein? 2 anos depois, em 2013, ficaram marrentos e começaram com Mimimi. É difícil falar do que é novo. Por isso, na ânsia de decifrar o futuro, superestimamos nossa capacidade de abstração. Quer um exemplo? Você consegue imaginar como será a geração dos seus netos? Neste caso, a vida imita a arte e imaginamos o improvável. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, Kubrick já errou. Será que Nolan, com Interstellar, vai acertar o nosso futuro? É difícil. A geração anterior nunca entende a atual. A Jo Piazza, autora do best-seller The Knockoff, diz: "Eu já fui a pessoa que riu quando alguém mencionou um fax, mas eu tive que perguntar o que era o Tinder." Olha essa capa da Maclean's. Are you ready for the Z Generation? Meio dramático, né? Possivelmente Deus, quando olhou para Adão, falou: putz, essa geração está perdida, onde foi que eu errei? Adão olhou para Caim e Abel e falou: essa geração está perdida, onde foi que eu errei? Cada geração se constitui num certo ambiente cultural e simbólico e entende. Quando vem a próxima geração com outro código, a anterior fala: antigamente era melhor, essa geração está perdida, o mundo vai acabar. A sociedade sempre criou esses pânicos morais sobre jovens, porque eles refletem uma mudança da sociedade. Acho que 99% dos jovens são chatos. Eles não são revolucionários. Eles fazem coisas muito básicas, eles estão preocupados em escola, eles estão preocupados em o que eles vão comer aquela noite, eles estão preocupados com o namorado. Eles não estão querendo mudar a vida deles, mudar o mundo, mas a gente só conhece aquele 1% que sai na mídia. O que falta, às vezes, vamos colocar em uma geração, nos mais novos, é interesse, mas isso sempre faltou. Que se o assunto não for interessante, tipo, nem eu quero saber, entendeu? O mundo contemporâneo, ele não é simplesmente a substituição do velho pelo novo, mas é a justa posição de velho, novo, novíssimo, tudo junto. O comportamento deles, às vezes, numa mesma situação em que a gente vivia lá atrás, pode até ser o mesmo, mas a forma de manifestação é totalmente diferente. Aí assusta. E aí você fala: peraí, essa pessoa não está respeitando. Pega uma DR de casal. Se você pegar uma DR de casal antigamente, eles conversavam. Hoje é no WhatsApp. Hoje é no WhatsApp, não estou brincando. E isso não é feio, é como é hoje. Então, antigamente você conversava, você olhava no olho e tudo mais. Hoje é no WhatsApp. E aí, tudo bem, você pode até julgar e falar: a DR, antigamente, ela era mais profunda. Ou ela era mais respeitosa. E hoje, o casal continua casado. Eles continuam se amando. As pessoas não entendem que é a forma que é diferente e não a pessoa é diferente. Então, quando você vai se relacionar com um jovem e você já julga ele por ser diferente, você já julga achando que ele é diferente de toda forma e não necessariamente a sua essência. E às vezes uma comunicação que você acha, não, essa comunicação está falando do jovem, com o jovem de igual para igual, ele olha aquilo e a gente leva um susto, porque ele fala, não. Aí que uma marca chega e faz um comercial para um jovem, achando que ele é o diferente, ele quer ser o diferente, mas ele só fala diferente. Quase todos os jovens que eu conheço e que estiveram perto de mim, eles primeiro vão pela forma. Eles são muito estéticos. Então, acho que a principal mudança é mais no formato, muito por causa da velocidade, muito determinado exatamente por essa questão efêmera, do que a mensagem em si. Então, quando a gente fala de jovem, a diferença do jovem, eu acredito que a essência cultural é a mesma. A essência familiar talvez esteja mudando um pouco, mas, em suma, a gente ainda não teve grandes mudanças dentro dos laços e das tradições, das castas, né? E das questões sociais e culturais. Então, acho que as empresas, as marcas têm muito a aprender com o jovem nesse sentido. Não assim, retratar jovens e velhos como se fossem jovens e os valores da juventude. Não, né? Acho que tem um limite aí que as pessoas não estão acertando muito no tom. Tem uma coisa a aprender, sim, com jovens, que é essa coisa da inovação, essa coisa de, né, tem que ter uma soltura, né? Não dá para você ficar tudo medindo as consequências, não dá para você agradar todo mundo, né? Não dá. As motivações básicas da humanidade são sempre as mesmas. O que muda é a forma como elas se revelam. Da próxima vez que olhar para o jovem como alguém que já nasceu com um chip diferente, é melhor você tirar uns minutos para refletir. O jovem de hoje se adapta melhor às mudanças de hoje, como meu pai se adaptou melhor do que o meu avô às mudanças daquela época.
A Natália Palma resumiu bem quando disse que o jovem é o jovem, suas manifestações é que mudam. Então, será que podemos dizer que uma dessas manifestações é esse impulso que todo jovem hoje tem de buscar a felicidade a qualquer preço? A imagem do jovem de hoje é que a felicidade vem sempre em primeiro lugar. O que não falta são matérias por aí dizendo: vale a pena largar tudo em busca da felicidade? Ou a geração que está largando tudo para viajar o mundo. Uma coisa é fato, o jovem busca outros troféus na relação com o trabalho. E a felicidade, ainda bem, é um deles. Lemos muito por aí, o jovem guia sua carreira por um propósito e por prazer. 10 sinais que você precisa mudar de emprego. Mas será que é a qualquer custo? Será que essa ambição está disponível para todos? E aí o presidente do banco olha para mim e diz: não conseguimos entender por que que esses jovens que foram formados por nós não querem ocupar o meu lugar. Ele viu muito os pais dele numa relação dentro da empresa, que era uma relação assim, que as pessoas não tinham mais vida própria, era uma relação que se dava muito mais pelo medo do que pela inspiração para você fazer melhor, para você criar coisas diferentes. Então, e tem uma questão assim, por que eu vou passar por isso, né? A gente se sentia muito numa boiada, assim, né? A gente era mais um boi indo pro matadouro, assim, parecia todo dia, né? A gente tá indo, mas tá indo pra onde, né, cara? Será que tem algum objetivo nisso de verdade? E não só trilhar um caminho que todo mundo diz pra gente que é o certo, de, né, ter um bom cargo, ter um bom salário e, né, ter grana para ter coisas legais, roupa, sair em restaurante, enfim. E aí a gente não se sentia feliz com isso. Por quê? Resposta simples. Porque eles vislumbram outras estratégias de distinção, vislumbram sua vida em outros espaços e identificam outros troféus como mais importantes do que o seu. Você voltaria a trabalhar numa empresa? De jeito nenhum. Assim, se fizer necessário, né, tudo acabar e eu tiver filhos e tiver que sustentá-los e for a última opção possível na vida, sim. Mas é assim, desesperador essa ideia. Psicólogos de recursos humanos que trabalham com geração Y nas empresas falam que a geração Y quer feedback muito rápido, fica de bode muito rápido e vai embora, larga o emprego, né? E você só larga emprego muito rápido, se você continuar a ter onde comer e dormir. Senão você vai aguentar o cara chutando sua cabeça, vai aguentar fazer o que você não quer. Cada geração subiu um pouquinho de padrão de vida ao longo do século XX. Essa geração se ferrou, de 2000 para cá. O que significa isso? Está levando cada vez mais tempo para um jovem ganhar o suficiente para ter o padrão de vida que recebe dos pais. Quanto menos urgência você tem na vida, mais você pode delirar. Quer dizer, um menino que com 12 anos é provedor de recursos para sua casa, ele é um adulto. Então a gente está, de repente, pensando que o status quo cosmológico do ser humano é uma carta de direitos, que todos têm. Isso tudo é que nem Bolsa Prada, Isso é caro pra cacete. O trabalho, antes de ser fonte de felicidade, precisa ser fonte de renda. Quem tem menos, entende o trabalho como meio para atingir objetivos. Quem tem mais é que passa a olhar o trabalho como fim, como objetivo de vida. E sabemos onde está a maioria no Brasil, né? Como disse o Pondé, quanto menos urgência na vida, mais você pode delirar. Brincar de Y é caro. Mas veja bem, é preciso entender que a felicidade no trabalho é sim respeitada e valorizada hoje. Uma relação puramente financeira parece e é sem sentido para o jovem. Ele, assim como você que é de outra geração, quer ser respeitado, admirado, ouvido, quer falar e dar a sua opinião. Isso vale mais que brinquedos em uma sala colorida com um computador bacana. Simples, né? Talvez alguém aí esteja pensando: assim é fácil, ele quer ser ouvido, mas também não quer ouvir. Quem nunca escutou que o jovem não respeita mais a autoridade, que não aceita conselhos dos mais velhos e nem obedece como se fazia antes? Mas, de novo, precisamos lembrar que cada geração reage ao seu contexto. A revolução da informação empoderou o indivíduo, permitiu que blogs tirem leitores de grandes jornais, terroristas abalem nações
youtubers sejam mais assistidos que estúdios milionários e que aplicativos independentes desbanquem indústrias inteiras. Essa revolução aumentou o poder de questionamento das pessoas, seja contra o governo, a mídia e, logicamente, as marcas. No fim das contas, a revolução da informação influencia também o conceito que o jovem tem sobre hierarquia. Ou seja, por que eu devo te obedecer? Questionar a ordem imposta, que vem sem o porquê, não deve ser fácil nem para quem tem 80 anos. Imagina para uma pessoa de 18. Justificativas do tipo, porque eu sou seu pai, porque eu sou mais velho, porque eu mando aqui, porque eu pago o seu salário, diminuem a compreensão e aumentam a rebeldia. Quer respeito? Argumente, ué. Não imponha. O jovem hoje, ele tem uma questão no relacionamento que é uma quebra total de hierarquia. Tem um computador, tem um telefone na mão. Esse cara olha para você e fala, você falou uma coisa errada, tá aqui o que é certo. Né? Então, realmente, a ideia de desautorizar o outro, o adulto, é muito mais disseminada hoje. Então, desconfio do Congresso, desconfio dos partidos políticos, desconfio da representação, desconfiam da imprensa convencional. Porque ninguém ocupa uma função realmente consistente de poder. E está difícil também seguir os conselhos dos pais. E você vê muito pai e muito professor dizendo para o adolescente, aproveita a vida agora, porque depois essa festa acaba. Se passa uma imagem de que o universo adulto é todo cinzento, feito de pesos e responsabilidades, e que o casamento é um grilhão que a gente carrega porque tem os filhos, né? E que o trabalho também, a gente não aguenta mais aquele trabalho, mas a gente precisa, até a aposentadoria, carregar com esse fardo. Enfim, se as escolhas que nós fizemos nos levaram a ter uma vida assim, tão sem graça, tão sem interesse, tão sem colorido, por que eles vão seguir os nossos conselhos? Então, trabalhoso mesmo é lidar com o adulto que se vê ficando para trás. O que ele não tem, o que a gente tem? Informação não é igual ao conhecimento. Então, o jovem tem toda a informação, muito mais do que eu. Ele não tem que ter na cabeça dele, ele tem do telefone. Mas o que ele não tem são as linhas que transformam em narrativa essas informações. As informações são atômicas, elas são isoladas e sem sentido. O que dá sentido para as informações são narrativas. No meio de uma frase que eu falo assim, mas você não acha que podia? Ele fala assim, isso mesmo. Podia não. Você já viu a referência tal? É muita referência para pouca experiência. E aí eles começam a colocar uma coisa que já deu certo, e aí começa a achar que aquilo tem que se encaixar daquele jeito, aí você tem que ir desmontando as peças do Lego para eles. Eu começo a perceber que ele tem muita certeza, eu falo assim, puta, genial, então me traz. Faz um monstro para mim. Tá aqui a câmera, olha. Tá aqui a câmera, você roda no final de semana? Você me traz? Não, mas como é que eu faço? Ué, roda uma coisa parecida no final de semana, traz aqui, faz um rascunho. Aí ele não faz. Essa admiração que eles veem, que é tipo uma coisa que às vezes eu até me assusto, é o fato de fazer. E eles vêm aqui buscando assim, tu me ensina a fazer isso, porque você faz. Se jogar na vida espontaneamente para fazer algum projeto e aproveitar o erro para transformar isso num acerto, para eles é um problema. Eu não sou uma grande estrela que sabe das coisas e tá te ensinando como as coisas devem ser. Eu sou tipo uma amiguinha. E aí somos todos amigos e todos nos abraçamos e cometemos erros e temos defeitos. E meio que dá uma relaxada nas pessoas, entendeu? Tipo, ela não é perfeita, graças a Deus. Eu também não sou. Dei um tapa no microfone, fez barulho aí. É uma grande bagunça trabalhar perto de mim, eu tenho absoluta certeza disso. Mas funciona porque a porta está aberta. Eles entram, eles saem, eles vão, eles voltam. A gente troca, aí vão, aprende, amadurece, volta de novo. Então, eu acho que para uma empresa ter jovens, tem que abrir a porta. Para ter autoridade, hierarquia não basta. É preciso conquistá-la pelo conhecimento e experiência. Então, da próxima vez, avalie se a atitude rebelde do jovem, que parece gratuita e uma negação à sua sabedoria, não acontece porque, na verdade, ele ainda não está convencido de que a sua experiência é algo importante e que ele não tem. A real autoridade é aquela em que o conhecimento atrai seguidores e influencia de forma positiva comportamento e mentalidade. Provavelmente, alguns devem estar pensando, eu não tinha essa liberdade, o jovem de hoje é livre demais. Nisso, todos nós concordamos. É um novo contexto. De fato,
é um mundo com mais possibilidades. Liberdade para ser, para dizer, para fazer o que quiser. Os jovens hoje são muito mais livres do que qualquer outra geração jamais foi. Porém, fomos ensinados a enxergar a liberdade apenas pelo lado positivo. Que liberdade depende da competência. Depende da competência de você arcar com as consequências das escolhas que fez. Você só é livre para fazer uma escolha quando você tem esta competência. Se você faz uma escolha que dá errado e precisa sair correndo chamando mamãe ou papai, não estava dentro do seu âmbito de competência fazer aquela escolha. Esse negócio de que você é livre quando você acorda e vai dormir e entre uma coisa e outra só faz o que quer, isso está muito mais perto da loucura do que da liberdade. Todo mundo sabe que não saber desse direito quem é muito gerador de angústia. É uma questão complicada, típica da adolescência, sempre teve, mas agora ela tem uma força maior. Nós tivemos aí 15 anos de economia estável. Então, é óbvio que a geração que viveu a geração da guerra, ou a geração que viveu a geração de inflação a 3.500 por ano, você tem uma influência grande que tem um impacto na cultura. Essas últimas 2 décadas permitiram que muitas pessoas olhassem e falassem assim, cara, eu tenho opções. Então, a escolha tem um peso muito maior. Uma coisa é você escolher entre ser médico, engenheiro ou advogado. Outra coisa é você fazer uma escolha diante daquele imenso leque de opções que existe hoje. É bom que tenha mais opções? Claro que é, muito bom. Mas traz esse corolário. O céu é o limite. Esse é o momento. Então, é um momento fantástico, mas é um momento insuportável ao mesmo tempo. Quer dizer, a radicalização da liberdade é a radicalização da angústia. E, portanto, alguma coisa que muitos não suportam do ponto de vista psicológico. Se você for para um lado, você perdeu todas as oportunidades que estavam no outro. Todas. São muitas oportunidades, cara. Não, mas aqui estavam as melhores. Dane-se todas as outras. Eu quero todas. Portanto, para agir, eu preciso ter uma espécie de programa redutor de alternativas existenciais. Meu amigo, a radicalização da liberdade é também a radicalização da angústia. Dá para entender porque a gente olha a liberdade só pelo lado positivo. Ela é boa mesmo. A publicidade, o cinema e os nossos pais sempre criaram essa terra prometida. Mas existe essa faceta angustiante que vai além do ir e vir que a gente acaba negando no nosso dia a dia. Como resposta, as empresas podem ser a diminuição dessa angústia. Se quisermos que a liberdade tenha um impacto positivo na vida das pessoas, o atalho pode ser reduzir as opções que oferecemos ou dar chance ao erro. Quer exemplos? Na esfera da entrega, a Apple, marca mais admirada pelos jovens, só tem uma opção de smartphone. E o Spotify faz curadoria das músicas novas, especialmente para o gosto de cada um. Já no discurso, defender o always beta tira a responsabilidade de estar sempre certo e de ter feito a escolha definitiva. E o reforço positivo ajuda a confirmar a escolha feita. Resumindo, nasceram com um chip diferente? As motivações são e sempre foram as mesmas. O que muda é a forma como se manifestam. Buscam felicidade a qualquer preço? O dinheiro continua balizando os objetivos e os meios de atingi-los. Respeitam a autoridade? Continuam respeitando, mas conquistar a autoridade está mais difícil. São mais livres e isso é bom? O contexto dá sim mais possibilidades, mas isso também pode ser bem angustiante. Você vai ver, daqui pra frente vai doer seu ouvido quando alguém tentar generalizar um comportamento do jovem. E você ainda vai ouvir isso bastante, porque o jovem sempre foi e sempre será objeto de mistério, dúvidas, questões e ações. E quando essa pauta cair na sua mesa de novo, lembre-se que a vida é repetição. Sem ela, não sobreviveríamos. Na essência, os jovens continuam sendo os mesmos que foram na sua época. Mas a vida é repetição e inovação, que serve para nos adaptarmos às mudanças de contexto. O jovem é a nossa inovação. Por conta disso, ele acaba sendo o bode expiatório das mudanças que acontecem ao nosso redor. Só que as mudanças são para todos. E mesmo que não dê para perceber tanto assim, todos nós mudamos para nos adaptarmos ao novo contexto. Portanto, ao invés de olhar o jovem como o que ainda está por vir,
sugerimos que passemos a olhar o jovem como a ilustração do que estamos vivendo agora. Isso me lembra uma frase do Shane Parrish, um filósofo americano. Ele diz assim: estamos acostumados a achar que as diferenças são mais valiosas que as similaridades. Afinal, todos conseguem ver o que é igual. Encontrar as diferenças é que precisa de esforço. Aí ficamos tão ocupados tentando encontrar as diferenças que esquecemos de prestar atenção no que é igual. Se você se pegar pensando, hoje em dia é diferente, lembre que você provavelmente está especulando. Embora você possa estar certo, existe a probabilidade de hoje em dia não ser tão diferente assim. Você só não olhou para as semelhanças.